Imagine que você está andando pela vida carregando uma mochila pesada cheia de pedras. Cada pedra representa um arrependimento, uma memória dolorosa ou um erro passado. Coisas que você gostaria que tivessem acontecido de maneira diferente. Palavras que você gostaria de nunca ter falado. Decisões que você gostaria de poder mudar. Agora imagine-se tentando seguir em frente enquanto suporta todo esse peso. Cada passo é mais difícil que o último. Toda decisão é colorida pelo que você carrega, e não importa quanto tempo passe, a carga não parece ficar mais leve. Mas, e se eu lhe dissesse que esse ônus não é tão permanente quanto parece? E se eu lhe dissesse que existe uma mudança simples, mas poderosa de perspectiva, que pode mudar completamente a maneira como você vê seu passado? Uma mudança que não apaga o que aconteceu, mas transforma o significado desses eventos, permitindo que você ande livremente sem o peso de arrependimento e dor. Hoje, vamos explorar uma profunda filosofia japonesa que oferece uma maneira totalmente nova de pensar no passado. É uma abordagem que ajudou guerreiros, poetas, monges e filósofos por séculos, e ainda assim permanece amplamente desconhecido para muitos no mundo moderno. Depois de entender essa perspectiva, você nunca mais olhará para o seu passado da mesma maneira. No final deste vídeo, você descobrirá a visão mais poderosa de todos, que tem o potencial de mudar completamente a maneira como você vê todas as experiências pelas quais já viveu. E quando você entende, nunca mais se sentirá preso pelo seu passado. Na cultura ocidental, tendemos a ver o passado como algo fixo, uma realidade sólida e imutável que determina quem somos. Nós nos definimos pelo que já aconteceu, como se não fosse nada além da soma de nossas memórias. Se cometemos erros, nos chamamos de falhas. Se perdemos alguma coisa, dizemos a nós mesmos que nunca o recuperaremos. Essa maneira de pensar cria um mundo em que o passado controla o presente. Mas, e se essa ideia estivesse errada? A filosofia japonesa que exploraremos hoje oferece uma maneira completamente diferente de entender o tempo, a memória e a identidade. Ele nos ensina que o passado não é algo que existe de forma independente. É algo que está constantemente sendo reformulado por nossa consciência atual. Para entender isso, devemos recorrer ao conceito de mono senciente. Essa frase pode ser traduzida como patos das coisas, ou uma consciência da impermanência. Na sua essência, é uma profunda apreciação da natureza fugaz da vida, mas seu verdadeiro poder está na maneira como nos ajuda a reinterpretar nossas experiências passadas. Pense em uma memória dolorosa que você tem, talvez um momento de fracasso, um tempo em que você perdeu alguém importante ou uma situação que o deixou se sentindo quebrado. Quando revisitamos essas memórias, geralmente as experimentamos como se estivessem acontecendo novamente. As emoções permanecem cruas e a dor parece fresca, mas Mono, sem conhecimento, nos convida a dar um passo atrás e ver as coisas de maneira diferente. Isso nos lembra que, assim como as flores de cerejeira florescem por um curto período de tempo antes de cair, todas as experiências da vida, felizes e dolorosas, eram sempre para serem temporárias. Nada na natureza permanece o mesmo. As estações mudam, os rios esculpam novos caminhos pela terra, e até as montanhas mais altas são desgastadas lentamente com o tempo. Então, por que acreditamos que nosso passado deve permanecer fixo e imutável? A verdade é que a maneira como lembramos que o passado não é o próprio passado. Nossas memórias não são gravações de realidade. São interpretações e interpretações podem mudar. Tomemos, por exemplo, a história do lendário samurai Miyamoto Musashi. Hoje, ele é lembrado como um dos maiores espadachins da história, invicto na batalha, mas seu início de vida estava longe de ser perfeito. Ele experimentou fracasso, rejeição e dificuldades. Se Musashi acreditava que seu passado o definiu, ele poderia ter se visto como nada mais que um jovem em dificuldades sem futuro. Mas, em vez disso, ele escolheu reinterpretar suas experiências. Suas derrotas se tornaram lições, e suas lutas se tornaram combustível para seu crescimento. Ele não mudou seu passado, ele mudou o que isso significava. É aqui que está o verdadeiro poder dessa filosofia. Quando percebemos que nosso passado não é uma força sólida e imutável, mas uma história fluida que contamos a nós mesmos, ganhamos a capacidade de remodelar. Lá, podemos tomar experiências dolorosas
e em vez de vê-las como fontes de sofrimento, vê-las como trampolins que nos levaram aonde estamos hoje. Considere o seguinte: se você olhar para um dos momentos mais difíceis da sua vida e pergunte a si mesmo o que isso me ensinou, como isso me moldou, o que você encontra? Talvez isso te tornasse mais forte. Talvez isso o forçou a crescer de maneiras que você nunca esperava. Talvez o redirecteu para algo ainda melhor do que o que você tinha antes. Essa mudança de perspectiva não significa negar a dor ou fingir que as dificuldades não aconteceram. Significa reconhecer que toda experiência tem significado se optarmos por vê-lo dessa maneira. E, no entanto, existe uma camada ainda mais profunda nessa filosofia. Uma que muda não apenas como vemos nosso passado, mas como experimentamos o presente. Se o passado não é uma realidade fixa, mas uma história que contamos a nós mesmos, então, o que acontece quando mudamos a maneira como dizemos? É aqui que entra uma camada mais profunda da sabedoria japonesa, o conceito de wabi-sabi. Enquanto Mono no Insuin nos ensina a aceitar a impermanência de todas as coisas, wabi-sabi nos mostra como encontrar beleza na imperfeição, no incompleto, no falho. Ele nos ensina que rachaduras, cicatrizes e até quebrantamento não são coisas a serem escondidas ou apagadas, mas adotadas como parte de nossa jornada. Imagine uma tigela de cerâmica que foi quebrada em pedaços. Na maioria das culturas, veríamos isso como arruinado, algo a ser jogado fora. Mas no Japão, há uma arte antiga chamada kintsugi, onde a cerâmica quebrada é reparada usando laca misturada com ouro em pó. O resultado, em vez de tentar esconder as rachaduras, o ouro os destaca, tornando-os uma parte bonita da história da tigela. Agora pense no seu passado. Existem momentos em sua vida que se sentem quebrados? Lamenta que você não consegue deixar de lado? Coisas que você gostaria que tivesse acabado de maneira diferente? E se, em vez de tentar apagar essas partes de si mesmo, você as honraria como parte da sua história? Assim como Kintsugi, a beleza de wabi-sabi é que ele nos permite ver nosso passado não como uma lista de erros, mas como uma jornada que nos moldou sobre quem somos hoje. Toda falha, toda cicatriz, toda imperfeição chamada não é algo para se envergonhar, mas algo a ser apreciado. Essa ideia se reflete na maneira como muitos monges zen abordam a vida. Em vez de se esforçar pela perfeição, eles abraçam a simplicidade e a imperfeição como fontes de sabedoria. Eles entendem que a verdadeira beleza não é encontrada em impecável, mas em autenticidade. Pegue a história de Sen Rikyu, um lendário mestre de chá que revolucionou a cerimônia de chá japonesa. Em seu tempo, conjuntos de chá ornamentados e luxuosos eram considerados símbolos de status. Mas Rikyu rejeitou essa ideia. Em vez disso, ele escolheu tigelas de chá simples, ásperas e muitas vezes imperfeitas, acreditando que sua beleza estava em suas falhas naturais. Para ele, as batatas fritas, as rachaduras e as formas irregulares as tornaram mais valiosas. Não menos. Agora pense em como isso se aplica à sua própria vida. Você já olhou para o seu passado e pensou se eu tivesse feito as coisas de maneira diferente ou se eu não tivesse cometido esse erro? E se, em vez de ver esses momentos como falhas, você os viu como rachaduras cheias de ouro, provas de que você viveu, aprendeu e cresceu? Quando mudamos nossa perspectiva dessa maneira, algo poderoso acontece. Paramos de ver o passado como algo para se arrepender e começamos a vê-lo como algo para honrar. Reconhecemos que nossas lutas, longe de serem manchas, são na verdade o que torna nossa história significativa. Mas ainda há algo ainda mais profundo para descobrir. Se aceitarmos que a imperfeição é bonita e que o passado é uma história fluida que podemos remodelar, então a próxima pergunta se torna como realmente abandonamos a dor e os arrependimentos que carregamos. É aqui que entra outro conceito japonês antigo, Muga, ou a dissolução do eu. Na filosofia Zen, Muga é a ideia de que o eu não é uma entidade fixa, mas algo constantemente mudando. Assim como um rio nunca é o mesmo de um momento para o outro, nem nós. Pense em quem você era há 5 anos, a maneira como você pensou, as coisas que você acreditava, as emoções que o consumiram. Você é a mesma pessoa hoje? Claro que não. E, no entanto, geralmente nos apegamos ao nosso eu passado, como se eles ainda fossem quem somos agora. A verdade é que, assim como não somos a mesma pessoa que éramos há 5 anos,
Também não somos a pessoa que fomos 5 minutos atrás. A cada momento estamos crescendo, evoluindo e mudando. A dor que carregamos ontem não precisa nos definir hoje. Muga nos convida a deixar o apego ao passado, reconhecendo que não estamos vinculados a ele. O eu que uma vez não éramos mais existe, é apenas uma memória, uma história que contamos a nós mesmos. E se pudermos reescrever essa história, também podemos nos libertar dela. É por isso que muitos monges zen praticam meditação. Não para escapar do mundo, mas experimentar completamente o presente. Eles entendem que quanto mais nos apegamos ao nosso passado, menos somos capazes de viver no agora. E quanto mais vivemos no agora, mais percebemos que o passado não tem mais poder sobre nós. Então, deixe-me perguntar que parte do seu passado você carrega há muito tempo? Quanto menos somos capazes de viver no agora, e quanto mais vivemos no agora, mais percebemos que o passado não tem mais poder sobre nós. Então, deixe-me perguntar que parte do seu passado você carrega há muito tempo? Que história você tem dito a si mesmo que não serve mais a você? Se você pudesse ver seu passado através das lentes de mono sem consciência, abraçando a impermanência. Se você pudesse ver suas cicatrizes através das lentes de wabi-sabi, honrando sua beleza. Se você pudesse abraçar Muga, reconhecendo que você não é a mesma pessoa que já foi, como isso mudaria a maneira como você vê sua vida? E, no entanto, ainda há uma verdade fina e poderosa para descobrir, que une tudo e revela a chave final para transformar nosso relacionamento com o passado. Se tudo o que exploramos até agora é verdadeiro, se o passado não for consertado, se a imperfeição for bonita, se o eu está sempre mudando, então, por que tantos de nós ainda se sentem presos pelo nosso passado? Por que reproduzimos memórias dolorosas repetidamente como se procuramos algo que perdemos? Por que permitimos que erros do passado nos assombrem, moldando nossa autoestima e limitando nosso futuro? A resposta está em uma crença profundamente arraigada que muitos de nós carregam a ideia de que devemos fazer as pazes com o passado antes que possamos avançar. Mas, e se eu lhe dissesse que essa crença o está impedindo? E se eu lhe dissesse que o passado não é algo a ser consertado, mas algo que nunca foi quebrado para começar? Isso nos leva a um dos conceitos filosóficos japoneses mais poderosos de todos, Shikata Ganai. Essa frase pode ser traduzida como não pode ser ajudada, ou é o que é, mas seu verdadeiro significado é muito mais profundo. Não se trata de renúncia, não se trata de desistir. Trata-se de entender que há coisas na vida que estão além do nosso controle, e que lutar contra eles apenas leva ao sofrimento. Shikata Ganai é a sabedoria de aceitar o que não pode ser alterado e se concentrar no que podemos controlar o momento presente, nossa mentalidade e nossas ações avançando. Para entender verdadeiramente isso, pense na última vez em que você se arrepende de um arrependimento em sua mente. Talvez tenha sido algo que você disse que gostaria de recuperar. Talvez tenha sido uma escolha que você fez que levou a um resultado que você não queria. Ou talvez tenha sido algo que aconteceu com você. Algo injusto, doloroso ou além do seu controle. Agora pergunte a si mesmo: há algo que você possa fazer agora que mudaria o que aconteceu? Não importa o quanto analisemos arrependimento ou desejemos que as coisas tenham sido diferentes, o passado permanece intocado. A única coisa que muda é quanta energia gastamos mantendo. Shikata Ganai nos ensina a liberar essa energia, a parar de agarrar-se à ilusão de que o passado poderia ter sido diferente. Porque a verdade é que, se poderia ter sido diferente, teria sido diferente. Essa ideia está profundamente enraizada na história japonesa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi deixado em ruínas, cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. Milhões haviam perdido suas casas, seus entes queridos e tudo o que já haviam conhecido. E, no entanto, no meio dessa devastação, o povo japonês abraçou Shikata Ganai. Eles não insistiram no que havia sido perdido. Em vez disso, eles se concentraram na reconstrução, na criação de um novo futuro. Milhões haviam perdido suas casas, seus entes queridos e tudo o que já haviam conhecido. E, no entanto, no meio dessa devastação, o povo japonês abraçou Shikata Ganai. Eles não insistiram no que havia sido perdido. Em vez disso, eles se concentraram na reconstrução, na criação de um novo futuro, em avançar. E essa é a chave: avançando. Porque aqui está a melhor verdade sobre o passado,
Ela só tem poder sobre você se você continuar olhando para trás. Imagine andar por uma estrada enquanto olhava constantemente por cima do ombro. Cada passo incerto, você tropeça, hesita, sente falta da beleza do que está bem na sua frente. Mas no momento em que você vira o olhar para frente, o caminho à frente fica claro. É por isso que tantos ensinamentos zen enfatizam a presença. O passado se foi, o futuro é desconhecido. O único lugar que a vida realmente acontece está aqui e agora. E, no entanto, ainda existe uma lição fina final para descobrir, que não nos liberta apenas do passado, mas transforma a maneira como experimentamos cada momento avançando. Se o passado não tem mais poder sobre nós e o futuro permanece incerto, onde isso nos deixa? Bem aqui, neste momento. E isso nos leva ao conceito final, e mais poderoso de todos, Ikiwish. Essa frase pode ser traduzida como uma vez, uma reunião, ou mais poeticamente, esse momento nunca mais acontecerá. É a ideia de que toda experiência, todo encontro, cada respiração é única e nunca será repetida exatamente da mesma maneira. É um lembrete de que a vida não é algo que podemos rebobinar ou reviver. É algo que está acontecendo agora, fugaz e precioso. Se realmente abraçamos Ishi, paramos de viver no passado, não porque nos forçamos a esquecer, mas porque finalmente entendemos que o que realmente importa está se desenrolando diante de nós neste mesmo segundo. Pense em um pôr do sol. Nenhum pôr do sol não é o mesmo se você passar o tempo todo pensando em um pôr do sol que viu anos atrás, ou se preocupando se o pôr do sol de amanhã será tão bonito. Você sentirá falta do que está acontecendo agora. Esta é a essência de Ishi, estar totalmente presente, para saborear cada momento como se fosse uma experiência única na vida. Porque quando integramos essa filosofia em nossas vidas, tudo muda. As conversas se tornam mais profundas porque estamos realmente ouvindo, em vez de pensar sobre o que dizer a seguir. Os momentos comuns se tornam extraordinários porque percebemos que eles nunca mais acontecerão da mesma maneira. O arrependimento desaparece porque não medimos mais a vida pelo que poderia ter sido, mas pelo que é. Esta é a resposta final para a pergunta com a qual começamos: como mudamos a maneira como vemos o passado? A resposta não é apagar lá, não para corrigir-lo, não analisá-lo infinitamente. A resposta é mudar nosso foco para o presente, reconhecer que esse momento agora é a única coisa que realmente existe. Porque quando vivemos totalmente no presente, o passado perde o controle sobre nós. Torna-se o que sempre era para ser uma história que nos levou aqui. Uma coleção de momentos que nos moldou, mas não nos definem, um caminho que caminhamos para chegar a este lugar. Esse lugar onde podemos finalmente respirar, liberar e seguir em frente. Então, deixe-me fazer uma pergunta final. O que você fará com este momento? Porque neste momento, este agora, nunca mais acontecerá. Obrigado por assistir. Se esta mensagem ressoou com você, respire fundo, abrace o presente e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E lembre, se todo momento é uma chance de começar de novo. Obrigado por olhar.